Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a forte queda no preço das ações da M. Dias Branco, da MDIA3. Aproveito já para deixar essa pergunta para você. Você é sócio da M. Dias Branco? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Essa foi uma das perguntas que eu mais recebi, até porque o preço das ações caiu de maneira muito forte. E antes de falar sobre os motivos da queda, eu vou falar rapidamente sobre o que é a empresa, para vocês entenderem que a gente está falando não é de qualquer empresa, é de uma empresa de qualidade. A M. Dias Branco ela fez seu IPO em 2006. Desde o seu IPO até agora ela teve lucro todos os anos, sem exceção, tá? O lucro veio num crescimento muito forte. Até 2017, 2018, quando ela fez a aquisição da Piraquê por mais de R$1 bilhão e depois disso ela caiu um pouquinho a sua lucratividade, mas manteve-se lucrativa e voltou a se recuperar a partir desse ano. E também é uma empresa que ela tem dívida líquida negativa, então além de ser uma puta empresa lucrativa, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida bruta, de modo que se ela quisesse, ela poderia pegar seu dinheiro em caixa, pagar as dívidas e ficar literalmente sem dívida alguma. Então, uma empresa com dívida líquida negativa, você não tem com o que se preocupar em termos de endividamento, tá? E ela também, para fechar com cereja do bolo, é a líder no mercado aqui no Brasil nos segmentos de massas e biscoito. Ela atua com várias marcas aqui no Brasil, dentre elas Vitarella, Piraquê, Adria, entre tantas outras. São dezenas de marcas que ela atua. Algumas são nacionais, outras são marcas mais regionais, mas enfim, ela tem uma baita penetração e é líder de mercado no Brasil em todas as regiões nesses dois segmentos, massas e biscoito. E qual a grande questão? A gente está falando de massas e biscoitos. E qual o principal insumo para a fabricação de massas e biscoitos? É o trigo. E por que o trigo entrou nessa jogada? Primeiro vamos trazer o trigo, depois a gente vai trazer um outro elemento. É que o preço do trigo atingiu agora, nas últimas semanas, nos últimos dias mais especificamente, o maior valor dos últimos 14 anos. Estou mostrando aqui esse gráficozinho que traz o preço do trigo nos últimos 25 anos. E você dá para ver que ele lá tinha alcançado uma máxima lá em 2008 e desde então ele não tinha chegado a um valor tão grande e agora em 2022 ele chegou próximo a esse valor que tinha alcançado há 14 anos atrás. E aí a grande pergunta é, por que o trigo subiu tanto, principalmente de uma maneira tão forte? Ele estava vindo numa leve subida, mas assim, estava totalmente controlado. Mas por que ele subiu de maneira tão forte? E aqui é onde entra um segundo elemento, a guerra na Ucrânia. O que é que a guerra afeta? Como é que a guerra poderia ter afetado o preço do trigo? Essa é bem simples de explicar. Porque basicamente não é só por questão de especulação, demanda do mundo por alimento, não. Isso aqui ainda é mais direto. É porque Rússia e Ucrânia, juntas, elas são responsáveis pela produção de 14% de todo o trigo do mundo. Mas isso não é o mais grave nesse cenário no que a gente está conversando agora. É porque eles têm uma produção excessiva, ou seja, eles produzem mais do que eles precisam, então eles exportam muito trigo. E também, quando a gente junta Rússia e Ucrânia, eles fornecem 29% de todas as exportações do cereal no mundo inteiro. Isso a gente está falando, então, de dois países que são responsáveis por exportar quase que 30% do trigo e que agora estão suspensas essas exportações, seja por conta da guerra diretamente, seja por conta de sanções sendo impostas à Rússia e os países deixam de consumir diretamente da Rússia. E aí você tem uma limitação muito grande da oferta, o que joga o preço lá para cima. A demanda segue, a oferta diminui, o preço sobe. E as pessoas têm que correr para outros países exportadores, produtores de trigo. O Brasil até em menor grau, mas também Estados Unidos, entre outros países, Canadá. E aí as pessoas têm que correr para isso e aí dá essa bombada no preço do trigo, tá? Então tem aqui a notícia também falando sobre essa questão da alta do preço do trigo, o envolvimento da Rússia e da Ucrânia. Então isso aqui é o que a gente tem de fato agora. O preço do trigo subiu, o principal fator foi justamente essa guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. E o que é que a gente pode concluir a partir disso tudo que está acontecendo e como isso está afetando a M. Dias? E será que faz sentido estar afetando dessa maneira? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, é que a alta do trigo ela afeta todos os players do mercado, ou seja, todos os concorrentes da M. Dias. Não é só a M. Dias que está sendo prejudicada nesse cenário. Tá? Então todo mundo que precisa de trigo, e aí obviamente eu estou falando dos concorrentes, as outras empresas que produzem massas, que produzem biscoitos, mas também até cervejarias também, a Ambev também tem sido impactada no preço, porque trigo é um dos grandes insumos para a produção de cerveja também, tá?
Mas voltando para a questão da M Dias, ela está afetando todos os seus concorrentes. Então não é só ela, tá? Esse é o primeiro ponto. E a partir daí, o que é que a gente pode concluir? Qual a segunda conclusão que a gente pode chegar? É que a partir do momento que você produz alguma coisa, você tem lá a sua produção na sua empresa e os seus custos de produção sobem. Basicamente, você tem duas opções. Uma é a mais óbvia, né? Que é tipo, se os custos estão subindo, eu repasso isso para o consumidor final, então eu aumentar meus preços. Então ela aumentaria na mesma proporção que os custos subiram, para quê? Para manter a sua margem de lucros, mas talvez venderia um pouco menos, porque o produto ficaria mais caro. Então a primeira opção é essa, é você subir o preço do seu produto. A segunda opção é o quê? É você reduzir a sua margem de lucro. É você não repassar esse custo para o consumidor, ou só repassar uma parte dele, fazendo com que o seu lucro sobre aquele produto vendido fosse reduzido. Isso é uma estratégia que uma empresa líder de mercado poderia tomar para quê? Para não subir tanto o preço e não perder o market share, ou seja, a sua participação no mercado. Então, no final das contas, é que a gente está falando de uma empresa que é a líder do mercado. E se a gente está no mercado e está sendo muito impactado em termos de custos, eu, por exemplo, prefiro estar junto da líder do que estar junto da segunda colocada, da terceira colocada, que muitas vezes fica esperando o movimento da líder para tomar alguma decisão. Se a líder sobe o preço, ela pode ir lá e subir também. Se ela vai lá e reduz margem para poder segurar o preço, ela vai ter que fazer. Mas quem consegue segurar isso por mais tempo? A líder de mercado. Quem consegue segurar isso por mais tempo? Quem não tem dívida, quem está com dívida líquida negativa. Então eu vejo a M Dias, mesmo num cenário muito adverso, muito bem posicionada nessa questão. Eu acho que o terceiro ponto que é importante a gente destacar é que o preço do trigo nesse patamar é insustentável. Então, ou a guerra acaba e as coisas vão se normalizando nas próximas semanas, ou daqui a pouco o mundo inteiro vai estar produzindo trigo para poder aproveitar esse preço alto e, obviamente, quando aumentar a oferta, o preço vai cair também, como se regula o tempo inteiro. O preço de commodity vai se regulando o tempo inteiro. Tem momentos que dá uma bombada para um evento específico, mas se aquilo não se normalizar em pouquíssimo tempo, as pessoas vão lá produzir mais daquela commodity para poder tentar surfar essa onda dessa alta, mas obviamente com mais pessoas ofertando aquele mesmo produto, o preço vai tender a cair também, tá? Então eu acredito que isso aí seja uma situação bem temporária. Então a grande reflexão que fica, que muita gente faz, Rafael, e aí? É hora de comprar? É hora de vender? Cada um tem que tomar a sua decisão, mas a reflexão que eu posso deixar para você é a seguinte, o que você acharia, esquece M Dias Branco e pensa nesse cenário hipotético que eu vou te dizer aqui, o que você acharia de adquirir uma empresa de qualidade, que é líder do mercado em que ela atua, que tem dívida líquida negativa, ou seja, endividamento não é um problema, que nunca teve prejuízo desde que ela fez o IPO de suas ações, desde que ela abriu o seu capital, pelo menor preço dos últimos 5 anos, por conta dessas condições adversas. Essa é a reflexão que eu deixo para você, tá? Porque a verdade é que nesse momento atual, até por conta da queda da bolsa nos últimos meses, né, deu uma recuperada agora no finalzinho de 2021, agora no comecinho de 2022, mas ainda está abaixo do seu topo histórico lá de junho de 2021. Existem várias outras empresas de qualidade sendo vendidas por preços bem abaixo dos seus topos históricos, tá? E existe uma maneira de você identificar, que é justamente você buscar naquelas empresas que têm uma alta lucratividade, com baixo endividamento. Existe um método para você fazer essas pesquisas, um método que eu criei, que é o método VSM, que é o Vestibular da Sociedade Milionária. E caso você queira saber como funciona esse método VSM, para poder identificar essas empresas de qualidade sendo vendidas bem abaixo dos seus topos históricos, eu te convido para uma aula 100% gratuita, tá? O link está aparecendo aqui na tela, sociedademilionaria.com/workshop. Esse link também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você entrar lá, clicar lá para reservar o seu horário. Existem 2 horários disponíveis para você assistir essa aula. Você vai entender, de fato, como olhar muito mais para a empresa, para a lucratividade da empresa, para o endividamento da empresa, ou seja, para o que importa, em vez de estar olhando para preço de ação, em vez de estar vendo notícias de forte impacto, que muitas vezes assustam muito mais do que mostram a realidade. Então essa é a realidade e é isso que eu comentei para você agora. Caso você queira saber mais sobre essas empresas, mais uma vez, está aparecendo aqui na tela, sociedademilionaria.com/workshop. Assiste essa aula, 100% gratuita, tá? 100% online, sem pegadinhas, tá? De verdade. Só você entrar lá e reservar o seu horário para poder assistir essa aula. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais tranquilo, seguro para tomar suas decisões de investimento. É isso. Se vai gostar desse vídeo, não se esquece de clicar aqui e deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica também no botão inscrever-se que tem aqui embaixo.
Depois clica no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.